passa a ser credor, né? Nós antes devíamos ao FMI, a gente devia ao FMI desde lá da época do café com leite, né? Da política do café com leite, a gente estava devendo. Então a gente deixa de dever para outras nações e vamos passar a dever ao FMI, né? Então, quando é criada a ONU, então passa ao Fundo Monetário Internacional. Então, desde o início da ONU, nós devemos ao FMI. Essa dívida externa do Brasil, ela vai ser quitada, então, no final do governo do Lula. Até então, a gente devia ao FMI. Hoje em dia, nós somos credores. A gente financia como outras nações, por isso passamos a ser, né, a 13ª economia mundial, né, fazer parte desse núcleo tão fechado. Então, hoje em dia a gente financia, então a gente empresta. Por mais que nós estejamos no momento de crise, nós ainda estamos em vantagem em relação a outras nações, tá? Então, é o Fundo Monetário Internacional. A gente vai ter também o FAO, que é a Organização para a Agricultura e a Alimentação. Então, eles estudam, procuram colocar um fim, então, na questão da falta de alimento, que não chega a todas as mesas. A gente tem visto isso nos dias de hoje, né? A questão da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, né? Presente aí, né? No Brasil. A gente tem o BIRD, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, tá? Também tão importante principalmente para nós do terceiro, né, também chamados de terceiro mundo. A gente ainda se enquadra a gente é a 13ª economia do mundo, porém ainda somos chamados de terceiro mundo, né? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, então fiscaliza principalmente, ele trabalha em conjunto com a Unicef, por conta ainda do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil e o trabalho escravo. E a Unesco, que é a Organização para a Educação, Ciência e Cultura, tá? Também de extrema importância. Pessoal, vai encerrar e vai abrir novamente, tá? E vocês, quando fechar, vocês já sabem, né, que é para entrar novamente, mesmo link, mesma senha, tudo igual, tá? Então, porque já é 8h07, então 8h10 vai cair. Então, mas a gente vai dando sequência aí, então. Bom dia, professor. Oi? Bom dia! Bom dia, Vitor! Bom dia! Então, a gente vai ter aí a questão, então, do Conselho de Segurança da ONU. Bom, até 2011, desde que foi criado, né, foi criado em 45 e 46, o Brasil passa a fazer parte, então, do Conselho de Segurança, tá? E vai até 2011 o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU, tá? Então, o órgão da ONU responsável então por zelar pela manutenção da paz e segurança mundial. Então, ele é formado por 15 membros. Então, a gente tem os 5 permanentes, que vão ser os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China. São nações que têm lugar permanente, tem cadeira permanente, né, que tinha como cadeira cativa, né, que ninguém tira, aquela cadeira são deles, até que eles se decidam, então, sair, né, desse órgão. Até então, ninguém tira essas nações. A gente tem aí os temporários, que é no caso o Brasil, né, faz parte, para a Assembleia Geral. Então, a gente tem, os mandatos são de 2 anos, acabou esses 2 anos, é feita uma eleição para que seja instituído, então, outro cargo, tá? Pessoal, eu vou encerrar porque falta 1 minuto para dar tempo de vocês estarem entrando, tá? Então, vamos lá.
Pessoal, tô só admitindo quem tá entrando agora. Oi, professora. Oi, Vitor. Tudo bem? Tudo, e você? Professora, a primeira aula acaba 8h10 ou 8h15? 8h10. 8h10. E aí vai até 8h50, É porque antes de são você 40 desligar, minutos. tava faltando 2 minutos ainda pra acabar a aula. Faltava 2 E minutos? depois acho que fica o horário errado pra gente sair da reunião. Hã? Aí depois fica errado pra sair da reunião. Por isso que eu já coloquei na outra reunião. Eu encerrei essa e coloquei na outra. Que até que, ó, todo mundo vai entrando. Aí Então, a é gente isso que eu tô perde te tempo. falando. E por você ter terminado ela antes, a nossa aula agora vai terminar antes. Entendeu? Ah, mas 2 minutinhos. É só o tempo também da gente tá entrando. A gente vai ter que entrar no da professora Elza. Na outra. Vai ter que Ah, é, hoje tem a pegação. palestra, tinha esquecido. Isso, foi mal. isso. Por isso que eu também tô correndo pra não passar. Porque senão Não, às sim. vezes acaba passando um pouquinho. Às vezes ele deixa passar um minutinho, 2. E aí ele não encerra. E aí a gente também tem marcado com a professora Elza, no qual eu vou participar também. Por isso que eu tô correndo. Bom, então vamos lá. Então já falei isso para vocês. Então, agora a conferência, então, de Potsdam, tá? Bom, então aqui a gente tem através dessa conferência a divisão da Alemanha, tá? Que é o que a gente vai estar falando agora. Então, por que foi criado, então, a questão do Muro de Berlim, né? Por que eles mandaram construir um Muro de Berlim? Bom, acontece que a Alemanha, ela ficou dividida, né, geopoliticamente, né? Em território, de um lado, do lado oriental, a gente tem, então, a República Democrática da Alemanha, que era, então, comunista. E do outro lado, na República Federal da Alemanha, no qual elas foram divididas, então, através do Tratado de Potsdam, tá? Ocidental. Então, a gente tinha, então, essa questão dessa divisão, e aí o pessoal que era do lado ocidental era lado capitalista. Então, existia essa concorrência entre as duas partes, né? Entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, que vão ficar disputando o tempo todo. E o que acontecia é que o lado oriental, muitas pessoas passaram a fugir, né? Migrar para o lado ocidental, abandonando então o lado oriental. E aí o governo, né, de Berlim vai mandar então construir um muro. Esse muro, né, que foi construído em toda a extensão da Alemanha, né, que vai proibir então o lado oriental migrasse para o lado ocidental. Então ele é um símbolo então da Guerra Fria, do mundo bipolar. Então o maior símbolo da Guerra Fria é o Muro de Berlim. E qual é o maior símbolo então do fim, né, do conflito que vai acontecer em 89? Olha quanto tempo, né?
que vai durar. Então, em 89 tem a queda do Muro de Berlim, mas somente em 91 é que vai ocorrer, então, a formação desse novo mapa geopolítico que a gente tem nos dias de hoje, tá? Então, a gente vai ter, então, a questão, do Muro de Berlim. E nesse muro, vocês têm aí, no caderno de infográficos do livro de vocês têm o Muro de Berlim, tá? No caderno de infográficos, então dá para vocês verem como que funcionava, então, o muro. Então, nesse muro, ele tem arame farpado, existiam soldados por todo o trecho onde tinha o muro. Então, era que é para ninguém poder fugir de maneira alguma. Quando vai ocorrer a queda do muro, vai ser televisionado, porque era o maior símbolo, né, dessa separação, então, do bloco oriental e o bloco ocidental. Então, a separação pelo mundo bipolar. Tá? Bom, questões que vão ocorrer, então, durante esse período. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão se preocupar, então, em criar planos. Então, a gente vai ter plano econômico, a gente tem o plano Marshall na questão econômica por lado dos Estados Unidos, que vai auxiliar os países europeus, tá? Então, todos os países europeus foram beneficiados, então, com esse plano Marshall, para que não sofressem, né, possíveis influências soviéticas. Então, a gente está falando de questão da Europa. Desliga o microfone, por favor. Tá? Então, para que não passasse de um lado para o outro, para eles não perderem, né, nações aí, eles vão passar a financiar essas nações para permanecer, né, com eles na briga. Então, isso vai acontecer tanto do lado americano, que a gente vai ter o plano Marshall, quanto do lado soviético, tá? Do lado comunista. Então, a gente vai ter em 1949, a gente vai ter a formação, então, do Comecon, que era o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Era a versão soviética, então, do Plano Marshall. Então, a gente tem para ajuda econômica aos países membros, então, desses grupos políticos. Então, a gente tem Plano Marshall do lado dos Estados Unidos, então, plano de ajuda aos países capitalistas, e o Comecon aos países comunistas, tá? Bom, a gente vai ter também a doutrina Truman, em que os Estados Unidos apoiariam as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista, combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. Então, era comunista, era inimigo, tá? A doutrina Truman, o Brasil até então tá neutro, mas ele vai ser beneficiado, então, com a doutrina Truman. Então, a gente vai ficar do lado de quem? Do lado capitalista. Vai ficar do lado dos Estados Unidos. E do outro lado, a gente tem o Cominform, que é o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, a união de PCCs europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. Então, era para evitar que o capitalismo chegasse, então, nessas nações que apoiavam a questão comunista. Bom, a gente vai ter também, na questão militar, a gente vai ter a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse órgão foi criado para a Guerra Fria. É o único órgão que foi criado na questão de Guerra Fria que existe até os dias de hoje, tá? É a OTAN, do lado capitalista, tá? Então, Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, entre outros, né? Vão participar, então, da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, eram
se ocorresse algum conflito, todas essas potências capitalistas iriam se unir para derrotar a rival, que no caso era a comunista. Então a gente vai ter do lado comunista, a gente vai ter uma versão para a OTAN, que vai ser o chamado Pacto de Varsóvia. Então era uma aliança militar de países do leste europeu. Entre os membros, União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, a Romênia, Cuba, né? E depois a gente vai ter também a Coreia do Norte, que a gente vai ver essa questão então da Coreia do Norte, como surge. Então ela passa a se tornar a arqui-inimiga dos Estados Unidos, né? Não é a China, e sim a Coreia do Norte. Então a gente vai ver aí ao longo da aula, a gente ainda vai ver sobre isso. Se não der pra gente tá abordando isso hoje, na próxima aula a gente vai continuar, porque, como eu falei pra vocês, é um período longo da história. Bom, então as alianças militares, então a gente tem aí, né, as alianças militares que se formaram. Então a gente vê em azul, a gente vê parte da Europa, né, ficou do lado capitalista, e o restante a gente vê em vermelho a questão da União Soviética. Bom, vai ocorrer uma corrida armamentista? Sim, claro, foi por isso que não ocorreu a Guerra Fria, tá? Então, foi o processo pelo qual os países buscavam armar-se, com o intuito de proteger-se. Então, principalmente na chamada Guerra dos Mísseis. O que foi a Guerra dos Mísseis? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, né, vão correr para se armar e posicionar mísseis na região, então, do Oceano Pacífico, como vai acontecer então com a instauração, que vai ser um dos principais motivos do que a gente vai ter até os dias de hoje, que é o embargo comercial em Cuba, né? Então, Cuba deixou a União Soviética instalar mísseis lá. Só que, ao mesmo tempo, ali na Baía dos Porcos, em Cuba, a gente tem a base militar americana. Então, os americanos ainda têm base em Cuba até os dias de hoje. Para quem gosta de cinema, aí no filme Bad Boys, acho que não sei se é no primeiro ou no segundo, que mostra eles em Cuba, e aí mostra essa base, que era... Eles estavam em Cuba, porém tinha solo americano lá, tá? Então, quem tiver curiosidade, então aborda essa questão, tá? Então, é o que a gente vai chamar a crise dos mísseis ou guerra dos mísseis, tanto faz, é a mesma coisa. Então é porque ninguém tá com míssil um no outro, mas o posicionamento estratégico direcionado para outra nação fez com que não ocorresse, então, o ataque à nação inimiga. Então, nem os Estados Unidos atacaram as bombas, né, os mísseis, nem a União Soviética, porque possivelmente não estaríamos aqui nos dias de hoje, né? Então a gente pensa que já ocorreu, então, a questão das bombas atômicas, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ter, por outro lado, então, essa questão de que eles já estavam desenvolvendo novas tecnologias. A gente vai ver isso porque não chegou, acho que nem a 10 anos depois da utilização das bombas atômicas pelos Estados Unidos ao Japão, né, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética já tinha criado, então, bombas de hidrogênio.
tão ou mais potentes. Então, por isso que só fica na ameaça. Por isso que, até os dias de hoje, os Estados Unidos e a Coreia do Norte também não se enfrentaram. Porque a gente não sabe o poder de destruição. Ninguém quer pagar para ver. Então, eles ficam só na ameaça. A gente, há uns 2 anos atrás, a gente chegou no último estágio antes do conflito, né, entre Coreia do Norte e os Estados Unidos, mas não ocorreu devido, então, à questão da utilização dessas bombas que a gente não sabe o poder de destruição. Então, só a questão da ameaça e você não saber o que te espera fez com que os dois ficassem ali quietinhos e não parassem, só com aquele enfrentamento e não chegou às vias de fato, mas nós chegamos próximo a isso há uns anos atrás, tá? Então, a gente vai agora falar da corrida espacial. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão estar disputando então a corrida espacial. Bom, quem vai sair na frente? União Soviética. Não deixa, os Estados Unidos não deixam barato, então nessa corrida espacial, então porque a União Soviética vai levar em 1957 o primeiro satélite então artificial ao espaço, que é o chamado Sputnik, tá? Então, Sputnik é o primeiro satélite artificial que vai para o espaço, que vai levar a cadelinha Laika. Então, eles mandaram para o espaço uma cadela, tá? Uma cachorrinha, que é a Laika. Foi o primeiro ser vivo, né, a sair da Terra. Em contrapartida, em 58, os Estados Unidos levam a Explorer 1, tá, ao espaço. Então, os Estados Unidos vão mandar também a primeira nave em 58. Em 61, os Estados Unidos vão levar, então, o primeiro homem à Lua na Apollo 11. Apollo 11, que vai ter aí vai ser comandada pelo Armstrong, que vai ser o primeiro a pisar na Lua. Então a gente tem aí a disputa, né, do espaço entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então a gente vai ter aqui, né, a criação da NASA pelos Estados Unidos. Até então a NASA não existia. Antes dessa que a gente tem, ó, a chegada do homem à Lua, que foi televisionada. Então, a questão da propaganda, mais uma vez. Existia antes da pandemia uma previsão de que em 2022 teríamos uma nova expedição no espaço. A NASA vinha organizando. Agora, não sei se esse plano continua, mas existia então essa previsão de em 2022 a gente ter então mais uma viagem, né, espacial aí programada, tá? A gente também tem aqui a figura da Laika, olha a cachorrinha, tá? Depois vocês vão ver nos slides. A cachorrinha coitada, né, que foi pro espaço. Bom, a questão da Coreia. Então vamos lá. Essa parte é importante até para os dias de hoje, né? Então, a Guerra Fria, ela terminou, mas ela vai deixar muitas consequências para os dias atuais. Então, a gente vai ter o conflito entre as Coreias, vai durar de 50 a 53. Bom, então, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Ocorria essa divisão geopolítica, porém, tá? Não era uma. Então, do lado norte, apoiava o comunismo, e do lado sul, a gente tem o apoio, então, do capitalismo. Bom,
As duas viviam cada uma na sua, mas ninguém, né, se enfrentava. Levava a sua vida normalmente. Você quer ficar desse lado, você fica. Você quer ficar do outro, você fica. Não tinha questão, por exemplo, do Muro de Berlim. Porém, né, ao se estreitarem os laços, né, a Coreia do Norte com a China, né, que também vai ficar do lado comunista, os Estados Unidos, com o apoio da ONU, vão dizer para a Coreia do Sul, não, vai lá e briga, vamos se separar, vocês são capitalistas e pronto. A gente não vai mais depender de forma alguma, né, eles vão ter que dar a independência de vocês, porque até então é um território só. Coreia era uma só, existiam os lados, mas não era, né, demarcado ali os lados do lado capitalista e do lado comunista. E é por isso que a Coreia do Norte vai ficar muito brava, né? Porque os Estados Unidos vão se meter num conflito que não era deles. É que vai gerar toda essa questão da guerra de fato, né? Desse enfrentamento entre os dois lados, que não vai ter vencedor, né? Não vai existir. Mas os Estados Unidos vão ter aí o apoio da ONU e vai declarar, então, vai reconhecer a independência da Coreia do Sul. Por isso que a Coreia do Norte não perdoa os Estados Unidos. Esse conflito dura, então, desde 1950, tá? Essa briga entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, tá? Bom, a gente tem aí a questão, né, da disputa, então as bandeiras da Coreia do Sul e Coreia do Norte, a questão, né, de que foi um verdadeiro massacre esse conflito, né, e não vai ter vencedor, vai continuar de um lado, então, a gente tem aí a figura do Tio Sam, né, representado nessa charge, né, do outro lado a gente tem aí o ditador comunista da Coreia do Norte. Então a gente tem então essa divisão aí. Então, foi um conflito, foi uma guerra que ocorreu dentro da Guerra Fria? Sim. Mas foi a União Soviética que enfrentou os Estados Unidos? Não. Então foi um conflito paralelo. Não foi um conflito direto. Então continua sendo Guerra Fria, tá? Bom, a Guerra do Vietnã, que tem consequências para os Estados Unidos até os dias de hoje, eles não toleram isso. Por quê? Porque foi o único conflito na história americana em que eles perderam. Houve uma baixa muito grande do exército americano, que vai voltar para casa porque está perdendo, milhares de soldados morreram, muito dinheiro foi empregado então nesse conflito, que não vai adiantar de nada. Então, a questão do Vietnã, que também tinha a questão de um lado comunista, do outro capitalista, tá? A vitória, então, vai sair pro lado comunista e 3 milhões de pessoas vão morrer nesse conflito. Então, quando que vai ocorrer? Vai ocorrer por 9 anos, por 10, vai durar de 1964 até 1975. 9 anos. Então, vai ocorrer então essa divisão de um lado, a gente tem o Camboja, o atual Camboja, tem o Vietnã, mas vai ocorrer então essa divisão do mapa também, tá? Do outro lado a gente tem o Vietnã do Sul,
e do outro o Vietnã do Norte. E aí, cenários, né, imagens que ficaram. Então, mais uma vez, cinema. Tá? A gente tem a do Sylvester Stallone. Nessa época ele vai ser o auge dele, da carreira dele, vai ser durante esse período em que vai ocorrer então a filmagem de Rambo, né, que vai tratar então da Guerra do Vietnã. Então ele era o soldado invencível. Eles quiseram retratar uma coisa que na verdade não aconteceu, né? Porque os Estados Unidos perderam o conflito, mas eles queriam dizer que eles eram os grandes vencedores. Então a gente tem aí essa imagem, é a imagem que mais vai caracterizar então a Guerra do Vietnã, tá? Que é uma criança correndo nua entre os soldados. Ela tinha sido, a sua família tinha sido atingida, então ela tá correndo, essa imagem ganhou prêmios. É a imagem que mais retrata quando a gente fala de Guerra do Vietnã, é a imagem que mais vai aparecer então na mídia, é essa, tá? Então a gente tem aí os ataques. Por que os Estados Unidos perderam? Né? Os Estados Unidos perderam por desconhecimento do território. Eles quiseram se envolver numa coisa que eles desconheciam. Os vietnamitas, eles tinham... Existiam milícias lá, grupos radicais. Então, eles tinham treinamento, né? Esses soldados que vão participar do conflito tinham conhecimento do território. Então, muitas vezes, eles faziam